De hoje, começando aqui, ser bom ou ser bonzinho? Já deixou o seu comentário? Deixe seu comentário, sua pergunta. Melhor ser bom ou é melhor ser bonzinho? Ou, afinal, qual a diferença entre uma coisa e outra, né? Para muitas pessoas, ser bom e ser bonzinho é a mesma coisa, né? Mas será mesmo que é a mesma coisa, ser bom e ser bonzinho? Vamos entender, então, como funciona e o que é ser bom e ser bonzinho. Então, já de início, cabe aqui falar que, no contexto que eu vou falar para vocês, ser bom e ser bonzinho são comportamentos, são situações, são pessoas diferentes. Vamos começar primeiro por ser bonzinho, né? O ser bonzinho é o bom distorcido, é o bom em desequilíbrio, ou o bom adoecido, mas se é que isso pode, né? Então vamos entender, né? Nós temos, enquanto sociedade, padrões comportamentais que nós falamos que são padrões bons ou padrões que não são bons. Nesses padrões, nesse conjunto de regras de comportamento, nós estabelecemos, então, alguns fatores que nos fazem ser bonzinhos. Por exemplo, agradar as pessoas é um fator que faz uma pessoa ser reconhecida como bonzinho. Mas aí a gente vai entender, isso é ser bom ou não, né? Então vamos reconhecer alguns fatores do ser bonzinho. Então aquele que tem dificuldade em dizer não. Então o bonzinho ele não consegue dizer não para as outras pessoas. O bonzinho, ele não consegue, por exemplo, deixar de fazer algo pelo outro, mesmo que isso o prejudique, mesmo que isso faça mal a si mesmo, mesmo que isso faça mal ao outro, e explico mais depois sobre essa situação. Mas o bonzinho é aquele que ele não consegue dizer não. O bonzinho é aquele que não consegue se posicionar dando a sua opinião para as outras pessoas. Então o bonzinho é aquele que sempre está tudo bem. O bonzinho é aquele que sempre prefere que a opinião do outro tenha mais peso e valor do que a sua própria opinião. E aqui eu não estou nem falando no sentido da disputa de qual opinião é a melhor, a mais correta ou adequada, mas simplesmente o fato de se expressar ou de se posicionar. Então o bonzinho ele tem dificuldade de se posicionar. Se você chegar para alguém que é bonzinho e falar para ele assim, olha, a cor vermelha é a mais bonita, ele vai falar, realmente, a cor vermelha é a mais bonita. Na hora da alimentação, você vai oferecer para ele um prato que ele não gosta ou ele não pode comer, ele vai aceitar e vai comer, porque ele é bonzinho, ele não vai desagradar, ele não vai falar não, ele não vai posicionar-se naquela situação. Então isso vai construindo esse bonzinho. Algo que é muito importante no bonzinho é que geralmente, para não dizer em quase todos os casos, há uma dor, há um sofrimento nessa atitude. Como assim? Então, sempre que você não consegue se posicionar, sempre que você quer a todo custo agradar ao outro e não se expressa de forma adequada com o que você sente e pensa, você gera uma dor e um sofrimento que vai realmente lhe fazer mal, tá? Então, tudo isso que você passa por cima com o nome de agradar os outros, de fazer ao bem aos outros, você apenas está fazendo mal a si próprio e não está percebendo. E aí você fica com aquele título de ser bonzinho, seja construído por você mesmo ou seja dado pelos outros. Mas, de certa forma, essa construção é dos dois lados, né? A pessoa vai construindo atitudes que a fazem agir dessa forma, e os outros também vão gostando que você haja dessa forma, porque afinal, para os outros, é muito confortável ter alguém que não questione, é muito confortável ter alguém que não sabe dizer não, é muito confortável ter alguém que vai fazer tudo o que aquela pessoa pede, é muito confortável ter alguém que vai ficar sempre ali submisso, como se fosse um objeto que, quando precisa, está sempre ali à disposição para satisfazer o ego. E aí a pessoa olha para você e fala, nossa, né, como você é bonzinho,
você faz parte do meu círculo de amizades, né? Eu sempre quero ter você comigo, porque você é muito bonzinho. No fundo, essa relação ela não é saudável e ela quer ter você perto porque você satisfaz diversas situações, os prazeres daquela pessoa, você reforça as opiniões daquela pessoa, você faz coisas que era responsabilidade daquela pessoa, então é útil, você é agradável para ela, tá? Mas aquela pessoa que faz isso, ela não é de todo ruim. E eu explico por quê. Porque, como eu disse anteriormente, a construção do personagem do bonzinho vai dos dois lados. Então, você também, em algum momento, permitiu, seja de forma consciente ou inconsciente, que aquela pessoa fizesse de você, como diz por aí, gato-sapato. Fizesse você de tapete, onde só serve para ser pisado. E isso não é saudável. Porém, se confunde muito esse ser bonzinho com ser realmente bom. Ser realmente bom. O bonzinho, quando ele conhece as regras do jogo, o que pode acontecer também? Ele pode, em algum momento, isso para nós todos refletirmos, né? Claro, nas nossas posições de vida, não atribuir aos outros, mas refletir em nós mesmos. Então, quando a gente se identifica com esses padrões de bonzinho, a gente vai aprendendo a regra do jogo, pode, em algum momento, surgir nessa relação de bonzinho a manipulação. Porque o bonzinho, ele aprendeu que se ele se colocar nesse papel de submisso, ele vai ter algum ganho. Quando há uma recompensa do outro lado, é claro, seja emocional, seja uma recompensa afetiva, seja uma recompensa até monetária, enfim, seja a recompensa que for. Então, quando ele aprende que ser bonzinho e agradar aos outros a todo custo tem um ganho, mesmo que esse ganho não seja tão positivo assim, mas há um certo ganho, ele passa a manipular e a controlar as situações. Então ele vai jogando conforme o jogo. É como se ele fosse, então, uma pessoa realmente manipuladora, que se faz ali de bonzinho, né? Lembra da historinha que eu li aqui no início do programa, né? O lobo na pele de cordeiro. Então, na aparência, aquela aparência boazinha, bonitinha, que agrada a todo mundo, que faz amizade com todo mundo, que está ali sempre disponível para todo mundo, até que, em algum momento, surja a oportunidade, venha a cobrança do ganho, venha a crítica, venha depois os xingamentos, até em alguns casos, né? Porque você se permitiu se colocar naquela posição de bonzinho, então você foi a vítima e do outro lado está o agressor. Ou seja, a relação ela começou conflituosa desde o início e permaneceu conflituosa até o final. Mas o bonzinho ele pode, em algum momento, jogar isso contra a pessoa. Ele pode, então, começar a manipular as pessoas ao seu redor, exigindo, criticando, prendendo-as ao seu redor, né? Ou seja, olha, você precisou de mim todo esse tempo, agora você vai sair de perto de mim? Não, agora eu te exijo que você fique aqui. Então isso é um padrão daquele bonzinho, né? O lobo que mostra-se depois que a pele do cordeiro ficou de lado. E aí a gente até às vezes estranha, fala, nossa, aquela pessoa era tão boazinha, né? E de repente ela virou, olha, má, tá cobrando todo mundo, tá exigindo todo mundo. Onde é que estava então aquele cordeirinho, né? Cordeirinho estava apenas maquiando um padrão de manipulação. Eu sei que muitas vezes, quando nós identificamos isso, seja em nós mesmos ou em pessoas próximas a nós, pode surgir até uma sensação de desconforto, a gente não quer olhar muito para isso, mas isso faz parte do ser humano, né? Reconhecer que isso faz parte de nós me possibilita mudar. Quando eu não reconheço, eu finjo que está tudo bem, que isso faz parte só do outro, nunca vai fazer parte da minha vida, eu não tenho condições de mudar, não tenho condições de reconhecer que isso está fazendo mal. O bonzinho também, né, continuando aqui a falar do bonzinho, ele, de modo geral, mesmo quando há esse ganho, quando há um retorno, quando há cobrança e manipulação,
a perca de tudo isso, né, o que ele perde ali, né, nessa relação é muito maior do que o que ele ganha, com certeza. Por quê? Para que ele seja bonzinho, para que ele possa agir dessa forma, ele vai precisar anular quem ele é. Ele vai precisar anular os seus gostos, os seus desejos, as suas vontades. Ele vai precisar criar um personagem e isso vai fazer com que ele não consiga, então, ser quem ele é. Com isso, a gente pode dizer, então, que o bonzinho não se respeita. Não quer dizer que, na sua totalidade, ele não se respeita, mas quando ele age dessa maneira, ele não está se respeitando. E se eu não estou me respeitando, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Se eu estou fazendo mal a mim mesmo, isso é uma autoagressão. E com o tempo, essa autoagressão pode fazer com que eu adoeça, com que eu tenha conflitos emocionais e até, dependendo do tempo que isso dure, possa somatizar no corpo físico, pode ter conflitos mentais e de comportamento, porque a pressão é tão grande que você precisa suportar, você precisa fazer uma força enorme para esconder você dentro dessa camuflagem que foi realizada e que chega uma hora que você não aguenta mais. É quando as pessoas, elas realmente viram da água para o vinho, né? Viram do avesso, porque elas não suportam mais fingir ser aquilo que ela não é. Isso é horrível ao longo do tempo. E a pessoa vai ficando submissa. Porém, essa submissão, ela gera lá dentro, de certa forma, uma raiva. E essa raiva vai ficando reprimida. Essa raiva vai ficando reprimida. Essa revolta vai ficando reprimida. Quando essa raiva surge? Quando você não soube dizer não para alguém, quando você precisava dizer não. Então você disse sim, mas no fundo queria dizer não, isso gerou raiva em você e você não manifestou essa raiva de forma nenhuma, porque afinal a roupagem de bonzinho aqui está na frente. E com essa raiva não expressada, o que acontece? Ela vai ir contra você. Revolta, raiva, todos os seus nãos posicionamentos, todos aqueles nãos que você não soube dizer, todas aquelas vezes que você deixou prevalecer a vontade do outro em detrimento da sua, foi gerando raiva, e essa raiva não expressada vai ser usada contra você, porque ela precisa sair por algum lugar, e ela acaba saindo no seu próprio corpo, através de doenças e através de conflitos emocionais. Existe uma determinada situação que essa raiva ela chega até as pessoas, num exemplo muito simples, mas que acontece para muitas pessoas, tá? Eu não vou dizer aqui que é para todo mundo a mesma situação, mas um dos tipos de expressão de raiva, quando ela fica muito contida e as pessoas não têm como se manifestar, naquela autoagressão, que pode vir, por exemplo, num roer de unhas excessivos, que a pessoa se machuca demais, né? Ela vai se roendo toda ali, ela vai machucando os seus dedos, isso é uma autoagressão. Até, inclusive, numa linguagem simbólica, nas nossas garras, né? Na nossa mão aqui, simbolizando as nossas garras, ou até mesmo por onde nós expressaríamos essa raiva. Então, como eu não pude expressar, eu vou me machucando, eu vou cortando as minhas garras, eu vou me machucando todo. Isso é uma das possíveis formas da raiva ser expressada contra a própria pessoa, né? Às vezes a pessoa ela puxa o cabelo, também isso acontece, ou ela se machuca mesmo, ela vai se machucando, porque ela não tem por onde expressar raiva, ela vai se machucando, ela começa então a se auto-agredir como uma válvula de escape daquela raiva contida, e ela não sabe nem por que isso está acontecendo, não tem um motivo claro, fala, puxa, olha, aconteceu isso, que disparou um estresse elevado e agora eu estou agindo dessa maneira. Não, isso vai vindo de longa data, né? Vai sendo construído de longo tempo e que já se misturou todas as histórias ali de muita repressão, E aí, quando essa raiva vem, ela vem de forma não saudável. Eu já disse em outros programas aqui que a raiva não é ruim. A raiva ela só é ruim quando você não sabe expressá-la ou não permite expressá-la. A raiva é uma energia muito motivadora. A raiva é uma energia que traz movimento, quando utilizada de forma saudável. Em muitos momentos da sua vida que você precisa agir, principalmente agir de forma rápida, superar um perigo, ficar em alerta, é a força da raiva que vai te fazer conseguir realizar determinada situação, passar por determinado desafio, né, determinado comportamento.
Porém, a raiva, dessa maneira, ela não é saudável. A raiva, quando ela foge desse contexto, que ela não é expressada, ela não é realmente colocada para fora, não é saudável, tá? Então, o bonzinho, ao longo do tempo, ele pode começar a ter essas autoagressões com ele mesmo. Aí é uma coisa complicada, né? Então, tem muitas pessoas que sofrem, tem muitas pessoas que estão doentes porque não conseguem se posicionar, porque não conseguem ser elas mesmas na ideia de que elas estão sendo boas. Mas isso não é ser bom, isso é ser bonzinho. Então, quando você é bonzinho, você tem um custo muito maior do que o ganho, e esse custo é a sua própria saúde, esse custo é a sua própria liberdade, esse custo é a sua própria sanidade mental. Digamos que isso também pode acontecer, né? Você pode ficar abalado até mentalmente quando você não consegue ser quem você é. Há uma certa ilusão na nossa sociedade, né, que já vem de algum tempo, que se misturou em diversas linhas de pensamento, se misturou em linhas religiosas, se misturou na própria cultura popular, que nós temos que ser bons sempre e ser bons sempre para o outro. Ok, né, nós entendemos que sim, nós precisamos ser pessoas boas. Se eu for uma pessoa boa para mim mesmo, automaticamente eu vou ser para o outro, tá? Porém, ficou muito mal interpretado essa condição, porque nós entendemos o quê? Que foi colocado ser bom independente de como eu estou. Que eu preciso ser bom sem levar em consideração as minhas próprias questões. Que eu preciso ser bom o tempo inteiro sem me permitir, em alguns momentos, extravasar outras emoções, porque eu atribuí algumas emoções como sendo ruins. E com isso, eu coloco uma parte minha importante como sendo algo ruim, que eu tenho que lutar contra. Não lutar no sentido de adequar e usar da melhor maneira possível, lutar no sentido de reprimir, lutar no sentido de que eu não posso nem de longe sentir aquilo. E é uma ilusão, porque nós temos todas as emoções, nós temos todos os sentimentos. E forçar um personagem bom, daquele personagem que foi construído nos filmes, nas novelas, nas histórias, né, na mitologia, é um peso grandioso. Até porque mesmo, vamos pegar os grandes mestres da história, né? Até mesmo os grandes mestres da história tinham uma vida humana tão igual à nossa, mas se destacaram por qualidades que também o fizeram ser quem realmente agora são. Vamos pegar exemplos religiosos, a gente pega Jesus Cristo, Buda, Gandhi e outros tantos, né? Chico Xavier e outros que a gente poderia citar aqui de representações de pessoas boas, né? Elas eram tão humanas quanto nós. Para alguns, talvez isso pode soar até como uma heresia, mas vamos compreender o contexto da época que cada um viveu, o que eles faziam e pelo que eles se destacaram. Mas não podemos deixar de olhar também que eles eram tão seres humanos quanto nós. Tinham momentos que eles tinham raiva, tinham momentos que eles ficavam bravos, desanimados, eles tinham momentos que eles passavam pelas dificuldades da vida, assim como nós. E o que o fez, por exemplo, né, os fizeram ser realmente esses grandes mestres, foi uma capacidade muito grande de posicionamento. Vamos pegar Jesus na época. Jesus, na época em que ele viveu, ele desagradou muito mais do que agradou, porque ele se posicionava, ou seja, ele estava sendo bom, não bonzinho. Buda, da mesma forma. Chico Xavier, da mesma forma. Madre Teresa de Calcutá desagradou muita gente também. Então não existe uma pessoa sequer que viveu ou que vive na face da Terra que agrade a todos. E nós, quando entramos nesse personagem de agradar a todas as pessoas, nós partimos por um caminho muito perigoso, porque esse caminho vai nos deixar de forma mais não saudável, né? A gente vai começar a adoecer em todos os sentidos da nossa vida.
Então, quando eu vou entendendo esse ser bonzinho, né, essas características e tudo o que envolve, principalmente essa forçação de barra que nós nos permitimos passar, a gente vai vendo que não é saudável, né? Da mesma maneira, né, o ser bonzinho, como eu estava falando, sempre ser bonzinho para o outro, a que custo? Né? E aí entra uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo, nos meus atendimentos, nos cursos que eu dou e na minha própria vida. Uma pergunta que todos podem fazer quando vão ajudar alguém, quando vão ajudar uma pessoa. A pergunta é: o que eu vou fazer para essa pessoa vai ajudá-la a sair da condição que ela está, ou seja, melhorar, ou o que eu vou fazer vai ajudar que ela continue na situação que ela está, ou seja, continuar a piorar? Tendo essa resposta clara, eu vou tomar atitude, porque se eu fizer algo para o outro que o deixe pior, eu não estou sendo bom. Aí eu vou estar sendo bonzinho, né? Eu quero agradar, quero ser bonzinho, mas a pessoa continua sendo pior. Agora, se o que eu fizer para aquela pessoa vá contribuir para ela sair de uma situação e progredir e melhorar, e também buscar as suas qualidades, aí sim eu estou fazendo algo de bom. Aí eu estou sendo bom verdadeiramente. Mas eu só vou conseguir ser bom o suficientemente, né? Ser bom suficientemente para gerar uma boa ação para o outro quando eu começo por mim mesmo, né? Então, nós vamos falar ainda aqui, mas é importantíssimo, primeiramente, ser bom para si próprio. Senão fica uma relação um tanto quanto falsa, uma relação que é alicerçada e um comportamento mentiroso, né? Num comportamento lá que é igual à pele do cordeiro. É só de aparência, mas por dentro tá vazio, tá oco, não tem nada. Então a gente precisa adequar muito bem a nossa aparência com aquilo que tem dentro de nós, para não nos fantasiarmos então dessa roupagem de bonzinho, né? Acredito que todos querem e buscam ser pessoas boas. Mas para nós sermos pessoas boas, vai precisar em algum momento deixar de lado a roupagem do bonzinho. Eu falo muito isso com as pessoas que eu atendo, eu falo muito isso nos cursos. É muito diferente ser bom de ser bonzinho. Ser bonzinho pode ser até algo bonitinho, adequado, né? Adequado assim no sentido de estou agradando todo mundo, mas no fundo, está gerando um sofrimento, um conflito, então não é realmente uma atitude boa. Para ser bom, então, né? O que precisa fazer nesse mundo para ser bom? E não para ser bonzinho. Então, essa pergunta que eu coloquei aqui, ela é fundamental para que você saiba se você está agindo de forma boa ou de uma forma que não é saudável, mas a roupagem é bonitinha. Então, se pergunte de novo, agora para você mesmo, isso que eu estou fazendo para mim me ajuda a progredir e a ser uma pessoa melhor? Ou isso que eu estou fazendo para mim me faz sofrer e ser uma pessoa pior? Ou ainda você pode fazer outras perguntas, né? Eu estou disposto a sofrer, a me machucar para ser bonzinho? Se a resposta for sim, ok, conscientemente, então é uma escolha livre que você pode seguir e está tudo bem. Quem somos nós, né? Quem sou eu para querer modificar um comportamento de uma outra pessoa? Quem é você também, né? Para querer modificar o comportamento de uma outra pessoa, né? Nós só conseguimos modificar os nossos comportamentos, né? E ainda nos deparamos com muitas dificuldades na caminhada, né? Quem dirá a gente querer modificar o comportamento de uma outra pessoa? Então, o ser bom, ele vai estar relacionado com uma capacidade de se posicionar. Se posicionar de que maneira? Se posicionar de forma que haja um alinhamento com aquilo que você pensa e sente daquilo que você faz. Então você é verdadeiramente bom quando você consegue estar alinhado e conectado com você mesmo. Né? Pode parecer até mais um dos clichês desse mundo do autoconhecimento,
Mas, na prática, quando a gente observa uma pessoa íntegra, ou seja, ela é aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente, ela age de maneira mais próxima possível com as suas crenças, ela é uma pessoa mais saudável, principalmente emocional, de forma emocionalmente, né? Ela é uma pessoa segura, ela é uma pessoa que não tem tanta carência, ela é uma pessoa mais madura. Nós estamos nesse caminho de maturidade. Por isso que quando identificamos, né, quando você identifica alguma questão que não está legal, algum comportamento que não está sendo saudável, algum trauma lá de trás que ainda te perturba, alguma falta que você tem e precisa buscar em outras pessoas, quando é identificado isso, pode, nesse momento, então, buscar melhorar. Porque se você não busca melhorar essas questões, essas situações que surgem na sua vida, o que vai acontecer? Você vai passar por cima delas, vai colocar sua roupa de bonzinho e vai buscar isso nos outros. Então, os outros, de novo, vão te fazer de gato e sapato, você vai se permitir porque não tem autoestima, não está nem aí para você mesmo, não importa a sua saúde, o que importa é os outros, e aí vai vivendo naquela vida de fantasia, né? Naquela vida toda ilusória, vendo que a sua própria casa está ruindo e você está ruindo junto, né? Mas não se percebe nesse momento, porque você deixa que o outro vá lá e continue a ajudar a destruir a sua casinha, né? Dentro dessa simbologia de estrutura interna, né? Nós temos a nossa casa como uma estrutura interna, né? Então, se você deixa que todo mundo vá até a sua casa interna e começa a destruí-la ao custo de ter visitas na sua casa, então precisa repensar algumas coisas, né? Porque essas visitas que estão entrando no seu íntimo, na sua casa interior, estão indo lá só para bagunçar, só para te machucar, só para destruir aquilo que você acredita, e você permite só para ter visitas na sua casa interior, no seu íntimo, peraí. Não é bem esse o caminho saudável que eu acredito que você gostaria de ter. Então comece a fechar a porta, fechar as janelas, arruma a sua casa primeiro, deixa ela pronta, deixa ela segura, e aí você vai colocar uma plaquinha lá na porta. Entrada somente de pessoas autorizadas. Entrada somente com autorização. E aí você só vai pôr para dentro as pessoas que você realmente quer, as pessoas que vão fazer bem, as pessoas que vão contribuir com você, e não aquelas que vão te deixar ruim. A casa é sua, a chave está nas suas mãos. Não vai deixar com que outras pessoas entrem na sua casa, que dá tanto trabalho para você manter ela organizada, e elas vão lá e bagunçam tudo. Então não precisa ser bonzinho, você tem que ser bom, e ser bom requer posicionamento. Tem um custo ser bom? Tem. Porque quando você é bom, você não vai agradar todo mundo. Mas essa já é uma verdade absoluta, praticamente, porque nós não conseguimos agradar todo mundo. Tentar isso que é um padrão difícil, um padrão que vai te fazer mal. Então agora, se você já está ciente de que você não vai agradar todo mundo, você se posiciona e tudo bem. Porque a interpretação do outro cabe ao outro resolver, não é mais sua. O que cabe a você é aquilo que está dentro da sua casinha. Cuida bem, se você cuidar bem da sua casinha, você já está sendo uma pessoa boa. Porque na hora que você sair da sua casinha, ou seja, na hora que o seu íntimo se expressar através das suas ações e atitudes, você vai ser uma pessoa segura, você vai estar agindo de forma alinhada com o seu íntimo, você não vai deixar com que as pessoas te façam mal. O custo que, ok, eu não vou ter tanta visita na minha casa interior, né? Ok. Você prefere ter mais pessoas próximas a você que te fazem mal ou ter menos pessoas que te fazem bem? Mas você também pode ter muitas pessoas ao seu redor que te fazem bem. Basta escolher, basta buscar, basta estar ali junto com as pessoas que te fazem bem. É como se fosse realmente um plantio. Você vai lá, compra uma mudinha de árvore, você planta a mudinha de árvore, você aduba aquela mudinha de árvore vai crescendo, você vai podando, você vai jogando mais adubo, vai jogando água, vai cuidando até que essa árvore cresce e dá bons frutos. Agora, se durante o caminho
você não cuidar dessa árvore, aí você deixou com que outras pessoas cuidassem dessa árvore, pode ser que aconteça qualquer coisa com ela. E aí não tem como cobrar, né? Porque você deixou com que outras pessoas fizessem isso, você deixou com que outras pessoas fossem lá e machucassem a si próprio. Então comece a se posicionar, porque isso é ser bom com você mesmo e ser bom com as outras pessoas. Porque quando você entende isso, que você sendo bom para você mesmo, ou seja, você sendo quem você é, você vai permitir com que os outros também sejam pessoas boas e sejam quem eles são. Aí a bondade acontece. Essa deveria ser a verdadeira bondade, né, que ficou um pouco distorcida ao longo do tempo. Então eu faço bem para mim mesmo e faço bem para os outros. Ou eu faço bem para os outros e faço bem para mim mesmo. Mas esse bem que vai realmente fazer com que o progresso exista. Esse padrão de comportamento vai fazer o quê? Que as pessoas possam crescer, evoluir e não continuar num padrão não saudável. Cabe essa reflexão a todos nós, principalmente aqueles que lidam com pessoas. E aí eu me incluo nisso também, como terapeuta, como professor que dá cursos na área de terapia, como palestrante, como aqui que estou fazendo esse programa na Rádio Cidade Jundiaí. Nós temos que ter essa consciência muito bem apuradas, porque a responsabilidade que temos, além de nossas próprias vidas com o outro, ela é muito importante. Eu não vou falar que ela é grandiosa, porque cabe ao outro aquilo que é do outro, né? Eu não tenho responsabilidade no que os outros fazem, mas eu tenho responsabilidade no que eu falo para você que está ouvindo e assistindo agora. Então, aquilo que eu falo, eu sempre reflito. O que eu falo está fazendo com que as pessoas progridam, que elas saiam de onde elas estão, ou que elas possam, ao menos, refletir por um ponto de vista que ainda não tinham visto, ou eu estou contribuindo para que ela continue da mesma maneira, que ela continue de uma forma não saudável, ou que ela regrida no seu processo. Então, quem trabalha com a palavra tem que se perguntar isso. E todas as pessoas, de certa forma, são influentes no seu meio. Você é influente na sua casa, você é influente no seu relacionamento, você é influente no seu trabalho, você é influente no seu bairro, você é influente com seus amigos. Você vai ter uma certa influência nas pessoas que você convive. Então, se pergunte sempre, o que você está fazendo está ajudando efetivamente os outros e a você mesmo, ou está deixando com que as outras pessoas fiquem pior e você também fique pior, no sentido de gerar mais dor, gerar mais conflito, gerar mais sofrimento? Muitos momentos onde a queixa, a reclamação surge, nos bastidores de tudo isso, o que está acontecendo? Tem uma alma ali que está sofrendo e está gritando por liberdade. E aí a liberdade disso vai ter um custo, porque você vai ter que tirar a roupinha de cordeiro e ser quem você é, né? Não precisa ser o lobo mau, mas você precisa ser quem você é. Vai ter um custo? Sim. Mas como eu costumo dizer, tudo na vida tem custo e tudo na vida tem benefício. Você, dentro da sua sabedoria e dos seus propósitos, vai ponderar quanto esse custo você suporta e quanto esse benefício você quer. Então é uma continha ali de mais e menos, porque toda ação que você faz tem um custo e toda ação que você faz tem um benefício. Se o custo é maior que o benefício, talvez essa ação precise ser deixada de lado. Se o benefício é maior que o custo, talvez é importante que você siga. Primeiro eu reflito para mim mesmo, depois eu vou para o outro também, né? Vou fazer a mesma balança, custo-benefício. Para mim, para o outro, para a sociedade, né? Custo-benefício. E aí eu vou tentando, dentro do possível, ter sempre mais benefícios do que ter uma vida que me gera custos de sofrimento e de dor. Você pode mandar aqui a sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário no programa Você Melhor de hoje. Participe, compartilhe essa live com as pessoas, marque as pessoas que você gostaria de compartilhar essa live nos comentários, deixe a sua opinião entre ser bom e ser bonzinho,
Participe conosco aqui do programa Você Melhor. Tem algumas pessoas já mandando seus comentários, mandando as suas perguntas, pessoas que já compartilharam a nossa live. Você que está ouvindo pelo rádio também pode participar através do WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 998919891, 998919891, ou mandar diretamente para mim aqui também, 011 9850 0667, 99850 0667. Agora a gente já está chegando aqui no momento da nossa música de reflexão do programa de hoje, uma música bem bonita, uma letra bem bonita da Kel Smith. A música é Vulnerável. Eu não tinha ainda ouvido essa música, eu ouvi agora preparando o programa de hoje, uma música bem interessante, e na hora que voltar da música, aí eu vou falar um pouquinho sobre a força que é ser vulnerável, né? Mas observe primeiro a letra da música, sinta a letra da música, e aí na volta eu vou falar um pouquinho sobre ser vulnerável, também o aspecto positivo de ser vulnerável, tá bom? Então, vamos colocar aqui a música agora, música da Kel Smith, Vulnerável. Tanta ironia quanto pintar árvores no papel. Meus amigos precisam mais de amigos do que eu. Nossas solidões se esbarram e ninguém percebeu. É que as prisões são invisíveis, assim como eu. Estou entre mudar de vida e não saber viver. Metade de mim é coragem e a outra quer correr. Sou vulnerável demais, posso dizer que o fundo do poço tem no fundo um fim, dá pra ver. Sou vulnerável demais, posso dizer que o fundo do poço tem no fundo um fim, dá pra ver. Que a vida seja tão bela quanto as fotos que eu postei, e que toda essa mentira acabe de vez. Eu quero poder contar o que a vida me fez. Forte mesmo quem eu sou a liquidez. Estou entre mudar de vida e não saber viver. Metade de mim é coragem e a outra quer correr. Sou vulnerável demais, posso dizer que o fundo do poço tem no fundo um fim, dá pra ver. Sou vulnerável demais, posso dizer que o fundo do poço tem no fundo um fim, dá pra ver. Música Vulnerável, na voz de Kel Smith, aqui no programa Você Melhor, pela Rádio Cidade Jundiaí.
agradecendo aqui aos ouvintes. Maria Ivone mandou sua mensagem aqui do Jacaré de Cabreúva, bem pertinho de Jundiaí, no Jacaré, em Cabreúva. Gratidão, Maria Ivone, pela sua participação, pela sua mensagem. A Karina, a Ellen também participando aqui nos seus comentários e compartilhando a live com outras pessoas. Você também pode compartilhar e mandar a sua pergunta, o seu comentário e interagir no programa Você Melhor de hoje. Então, antes da música, eu falei que quando voltássemos eu iria dizer e comentar um pouquinho sobre a importância de ser vulnerável, né? A música retrata em si a vulnerabilidade aqui de um olhar mais frágil, né? A fragilidade que machuca. Mas a vulnerabilidade, quando muito bem compreendida, ela é fundamental dentro dessa caminhada de ser bom. Por quê? Quando você se reconhece como um ser vulnerável, primeiro que você já tira um peso grandioso de ter que ser sempre 100%, de ter que ser sempre bonzinho, de ter que ser sempre aquela pessoa que vai agradar todo mundo, aquela pessoa que nunca vai cometer erros, aquela pessoa que nunca vai sair do padrão. Então, quando você reconhece que é uma pessoa vulnerável, isso já é um grande ganho de maturidade, que aí vai facilitar a caminhada. Quando você reconhece os seus pontos vulneráveis, são as oportunidades que você tem de crescer, de amadurecer. Quem não reconhece as suas fraquezas, os seus pontos vulneráveis, não será uma pessoa forte. Aquela pessoa que só acha que é forte porque veste aquela armadura, ela não é forte. Pelo contrário, é aquela roupagem, uma fantasia, mas por dentro está tudo vazio, está tudo em ruínas. Quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você vai então adaptando, trabalhando, ajustando. Você é uma pessoa mais madura, você não depende tanto da opinião dos outros. Você sabe que você é tão igual a todo mundo, que você vai ter dias que você não está legal, que você vai ter dias que você vai estar super legal, que vai ter dias que você vai errar, que vai ter dias que você vai acertar. E reconhecer isso nada mais é do que reconhecer a nossa humanidade. Reconhecer essa parcela que nós temos, por mais que muitas pessoas queiram acreditar que não tem, que é a parcela de humanidade. Nós somos seres humanos vivendo uma vida humana. Toda e qualquer forma de pensamento que nos faz distanciar da condição humana que temos, pode, em algum momento, nos deixar sem capacidade de ação. Porque eu começo a reprimir características básicas do ser humano. Eu preciso aprender a ser um bom humano. Eu preciso aprender a ser um bom, um bom indivíduo. Eu preciso aprender a ser uma pessoa que pode realmente expressar aquilo que é. E para isso, é natural que eu haja nas condições humanas, né? Houve um grande distanciamento da parte humana quando ele se contrapôs à parte divina. Então, temos de um lado a parte divina, que seria a parte boa, correta, e a parte de chegada da nossa caminhada, e a parte humana como a parte incorreta e a parte que nós precisamos sair. Então, virou uma briga entre humanidade, ou características que chamamos de características humanas ou materiais, e do outro lado, aquilo que é o correto, características divinas, características imateriais, que é o alcance, que é todos aqueles que a busca de todos aqueles que um dia irão alcançar. Ok, pode ser um caminho realmente. Não estou aqui falando que não tem uma trajetória, né? Porém, eu não posso desassociar uma coisa da outra. Então, se para você há essa divindade lá, e que bom que exista, tá tudo bem, não tem problema nenhum.
mas você pode chamar isso como o caminho da bondade, o caminho da evolução, qualquer nome que dê uma referência para você, tá? De progresso. Mas eu não posso excluir essa parte que eu estou aqui, porque no fundo é tudo uma coisa só, né? Vamos partir do princípio religioso, da maioria das religiões aqui que a gente acaba tendo acesso, que é o quê? Deus sendo o criador, né? Então, se Deus criou a sua criatura, ele criou ali com capacidades iguais e semelhantes a ele próprio, deixando, então, com que cada um, na sua individualidade descobrisse isso na caminhada. Olha lá o caminho, né? Temos as condições iguais do Criador, mas eu vou descobrir isso na caminhada. Ok. Então eu não posso excluir a caminhada, que é um fator muito importante para já ser alguém que conhece toda a divindade. Mesma coisa no processo evolutivo, né? Tirando agora a parte religiosa, mas um processo evolutivo enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto moral. Então eu tenho lá na frente aonde eu quero chegar. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, excluir aonde estou. Porque, de novo, é tudo uma coisa só. Porém, eu ainda estou me descobrindo, ou, dentro do que nós falamos no programa de hoje, eu estou aprendendo a expressar aquilo que já sou. E quando eu conseguir expressar aquilo que sou em totalidade, eu estarei naquele caminho de chegada, naquele ponto de chegada que eu pus lá na frente como sendo a evolução moral. Então veja que não dá para ter essa briga entre material e divino, entre imoral e moral. O que dá para nós fazermos é compreender aonde estamos, quem somos e o que eu estou fazendo. O restante vai acontecendo. E eu reconhecendo tudo isso dentro dessa vulnerabilidade, que faz parte também da moral, que faz parte do progresso e que faz parte da divindade, eu ganho força de ação. E aí eu passo, como eu sempre gosto de dizer, a ser, então, protagonista da minha história e não mais uma pessoa que fica apenas reagindo e vestindo a roupa de bonzinho. Então, se você se identificou com comportamentos que te levam a ser este bonzinho, não tem problema, não precisa se cobrar por isso, mas vai aos pouquinhos, então, tomando consciência e permitindo com que os ajustes necessários possam surgir. Porque através desses ajustes necessários é que você vai ter uma vida melhor, que você vai ter uma vida mais íntegra, honesta e, com certeza, uma vida mais saudável. Então, vá observando, né? Não precisa também se machucar se você identificar, porque, de novo, vamos lembrar da vulnerabilidade, todos nós temos as nossas questões, todos nós temos os nossos momentos que vamos fazer coisas que não são tão legais assim. E reconhecer isso é fundamental. Então, se a gente se reconhecer sendo bonzinho e nos machucando, ok. Né? Nós somos seres passíveis de ter esse tipo de atitude, nós somos seres vulneráveis, eu não coloco o peso em tudo isso, mas no momento seguinte eu vou buscar, então, ajustar esse comportamento. Eu vou buscar ajustar as minhas relações. Eu vou buscar ajustar as minhas tendências internas. Então, ser bom ou ser bonzinho, né? Fica aí a reflexão desse nosso programa de hoje. Ser bom é muito mais saudável. Mas se em algum momento precisar ser bonzinho, faça a conta do custo-benefício. Se compensar, ok. Se não compensar, então não faça. Novamente agradecendo a todos que ouviram o programa Você Melhor de hoje, que assistiram e compartilharam o programa através das redes sociais. A Ing também mandou aqui o seu comentário através das redes sociais. Mande também, você pode deixar aqui perguntas, eu respondo depois nos comentários. Agradecendo a todo mundo que participou, que ouviu, que assistiu, agradecer a todas as pessoas que fazem parte, não só desse programa, mas que fazem parte, né, da vida
mais próxima a mim, de modo geral, né? Aos familiares, aos amigos, aos conhecidos, às pessoas que frequentam aqui o Espaço Inspirar. Agradecer à Rádio Cidade, que abre aí as suas portas para que esse conteúdo possa chegar a tantas pessoas através das ondas do rádio e da internet. E com essa gratidão, já vou preparar a musiquinha aqui do nosso programa, que é a música de gratidão, porque o programa já está chegando no finalzinho, mas você pode e deve acompanhar e continuar na programação da Rádio Cidade Jundiaí, através do 730am ou do portal de notícias www.radiocidadeJundiaí.com.br. Você também pode me acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin. Facebook e Instagram, Lucas Anzolin. E a todos vocês, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Essas faíscas que brilham na imensidão de estrelas, sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora. Já estou ao seu lado, na mesma hora, sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno, o que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar desse jardim cujo eu sou jardineiro. E de amor eu sempre vou regar essa fonte desse amor tão verdadeiro pro meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar.